Uma boa tarde a todos, a paz do Senhor, a todos que estão na escuta do programa O Caminho para Cristo. Gostaria também de saudar meu pai, presbítero Daniel, com toda a sua equipe, que faz o programa O Caminho para Cristo, na radiodifusora de Tauá. Tauá, terra que meu coração tem saudade. E eu espero em Deus que logo em breve, possamos estar pessoalmente nesse programa abençoado, que vem abençoar as famílias através da radiodifusora e que eu considero que aos domingos a rádio é uma igreja, que o Senhor traz até dentro das nossas casas para ouvirmos a palavra do Senhor, ouvirmos cânticos espirituais que elevam a nossa alma, o nosso espírito. E hoje eu estou morando aqui em Brasília com meu esposo, pastor Orlando. Estamos pastoreando uma igreja aqui em Taguatinga. Temos nossos 2 filhos, o Gabriel de 14 anos e a pequena Radassa de 3 anos. Estamos aqui como família do Senhor, vivendo para a glória de Deus, enquanto Ele nos permitir. Não importa, queridos, o lugar onde nós estejamos, mas que possamos estar com o coração, a mente voltados para o Senhor. Onde quer que o Senhor colocar você, que você possa ser bênção, você possa florescer na vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu sinto muitas saudades do meu Ceará, mas quero estar, acima de tudo, no centro da vontade do Senhor. E o texto que o Senhor colocou em meu coração nessa tarde, para compartilharmos, se encontra na Bíblia Sagrada, que é a única regra de fé do cristão. Se encontra lá no Novo Testamento, no primeiro livro, que é Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21 até o versículo 28, eu gostaria de ler para você, que diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E uma primeira coisa que eu enxergo nesse pequeno texto, meus irmãos, mas com muitas lições, é sobre a disposição, a coragem e, acima de tudo, a fé dessa mulher. O texto fala de uma mulher cananeia, mãe, e eu creio estar nesse momento falando a muitas mães que estão na escuta do programa. E essa mulher, que é mãe, ela estava com a sua filha, ela diz, horrivelmente endemoniada. Essa mulher, que a Bíblia não diz o nome, mas que estava muito aflita, e o texto diz que ela clamava: Senhor, tem compaixão de mim. O problema que atinge os nossos filhos, ele atinge a nós também. Ela não disse: tem compaixão da minha filha, ela disse: Senhor, tem compaixão de mim. E a mesma narrativa dessa história, ela se encontra também no livro de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 24. O versículo 25 diz que essa mulher ela veio e prostrou-se aos pés de Jesus. E eu fico imaginando, meus irmãos, amigos, o desespero que essa mãe se encontrava. Eu digo porque eu sou mãe e a gente sabe o quanto sofre quando os nossos filhos estão doentes. Imagine essa mãe com uma filha cheia de demônios. Essa mãe, ela tinha discernimento do que a filha tinha. Essa mulher, ela buscou a Jesus. Ela foi ao seu encontro. Uma mulher de coragem, de iniciativa, que por certo havia ouvido falar sobre a fama de Jesus, né? Já havia chegado naquela região da Palestina.
os feitos de Jesus, os seus milagres, as suas curas. E eu sei que poucos ousavam cruzar a fronteira cultural e religiosa para aproximar-se de Jesus, principalmente naquela época. E essa mulher, ela foi uma das poucas que rompeu com o medo, com a religiosidade, o preconceito por ser mulher, uma mulher gentia, cananeia. E o texto lá de João, no capítulo 4, versículo 27, diz, em certa ocasião, que os discípulos de Jesus, eles se admiravam, porque ele falava com a mulher samaritana. Então, naquele tempo era muito difícil, né, uma mulher se aproximar de uma autoridade, de Jesus. E essa mulher, meus amigos, ela não olhou para nada disso. Ela atendeu não só o seu coração de mãe, que a impulsionou a ir até Jesus, mas ela teve fé. O que chama a atenção nesse texto foi a fé dessa mulher. E quantos de nós pais temos buscado a Jesus quando os nossos filhos estão doentes? Muitas vezes nós pensamos logo no medicamento, logo em levar um médico, buscamos às vezes várias alternativas. E quando nós já estamos cansados de buscar ajuda, com as nossas próprias mãos, é que vamos buscar ao Senhor. E essa mulher, ela foi até Jesus e clamou, Filho de Davi. Ela conhecia os direitos de Jesus como rei, pois ela chamou de Filho de Davi. Ela o conhecia como seu rei e mestre, pois o chamou de Senhor. E ela fez uma oração simples, meus irmãos. Ela disse, tem compaixão de mim. E quando ela faz essa oração simples, meus irmãos, Jesus, no versículo 23, disse que ele não respondeu nenhuma palavra. O silêncio de Jesus, ele, muitas vezes, quando nós estamos passando por uma situação difícil, a gente sente que o Senhor está em silêncio. Mas o Senhor está em silêncio, mas ele está trabalhando na nossa vida. O Senhor, ele não desperdiça sofrimento na nossa vida para nos ensinar alguma coisa. E no versículo 25 ela diz, Senhor, socorre-me. E uma coisa me chamou a atenção nesse texto. Um detalhe que eu não posso deixar de mencionar, a atitude dos discípulos de Jesus naquela ocasião, naquele momento, quando eles vendo a disposição, a situação daquela mulher, algumas traduções diz gritando ao Senhor, por compaixão, se aproximaram de Jesus e disseram, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. E aqui, meus irmãos, muitas vezes, pessoas que estão próximas de nós, vendo o nosso desespero, a nossa aflição, pessoas que se dizem andar na companhia de Jesus, estão insensíveis com a dor do outro. Pessoas que simplesmente não conseguem se colocar no lugar do outro por um instante e chegaram a sugerir a Jesus, no caso dos discípulos, despede-a. Tipo assim, não é comigo, né? Segue o fluxo. Mas essa mulher, meus irmãos, ela não desistiu. Ela não desanimou com esses obstáculos. Ela não perdeu a oportunidade de adorar a Jesus. Primeiro ela clamou ao Senhor. Ela foi atrás clamando ao Senhor. Ela se prostrou aos pés do Senhor. E aí o Senhor rompe com o seu silêncio. No versículo 24 ele diz aos discípulos, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher, ela insiste no diálogo com Jesus. Ela foi, adorou e disse, Senhor, socorre-me. E ele responde para ela, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela insiste, porque ela é determinada. Ela diz, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher, ela teve uma atitude de humildade. Ela reconhecia a sua posição, o seu povo. Ela não era do povo de Israel, porque o Senhor veio para o povo de Israel e ela era gentia. Mas ela numa atitude humilde, prostrada ali aos pés do Senhor. Ela diz, ela se coloca nessa posição. Então, queridos, o Senhor, ele não resiste. E ele diz no versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento o texto diz, a sua filha ficou sã.
E após esse breve diálogo, queridos, Jesus, ele não resiste, ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Quer chamar a atenção de Jesus? Tenha fé. Quer acender a compaixão de Jesus? Quer receber o socorro de Jesus? Quer ser curado por Jesus? Jesus diz: faça-se contigo como queres. Jesus, ele não ficou impressionado, meus irmãos, tão somente com o amor daquela mãe pela sua filha, mas acima de tudo pela sua fé. Foi a fé daquela mulher que impressionou a Jesus. Porque essa mulher, ela sabia que não tinha outra pessoa que pudesse solucionar o problema da sua filha. Ela ouviu falar de Jesus. Os textos anteriores relatam uma sequência de curas que Jesus vinha fazendo. E essa mulher, ela sabia, ela acreditou que só Jesus tinha a cura, poderia libertar sua filha daquela situação. Ela não buscou as autoridades da cidade, ela não procurou os médicos, ela primeiramente procurou a Jesus. E eu trago a pergunta essa tarde: qual a enfermidade que tem entrado dentro da minha família, dentro da sua família? É com os seus filhos? Qual a enfermidade? Estão enfermos nas drogas? Enfermos da alma, das emoções? A enfermidade que chegou à sua casa é emocional, é moral, é uma enfermidade física? Jesus é o único que pode curar, libertar e salvar a nossa família. Libertar de qualquer enfermidade, seja ela física, emocional, espiritual. Não desista, querida mãe que me escuta nessa tarde, querido pai, querida avó, sogra, cunhado, sobrinho, tio, não desista da sua família. Faça-se contigo como queres. Foi a fé daquela mulher que curou a sua filha. Foi através da sua fé que o Senhor trouxe a cura que ela precisava. Nesses dias que nós temos falado tanto em enfermidades, tanto em cura, vacina, né, dessa enfermidade que o Senhor permitiu vir ao mundo, essa Covid-19. E eu vejo, às vezes, acompanhando nas redes sociais, pessoas postando assim: viva o SUS, viva a ciência. Nós sabemos, meus irmãos, que foi o Senhor que criou todas as coisas, criou os médicos para cuidar de nós, deu a eles a inteligência para desenvolver a ciência. Mas se não for Jesus, se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir atrair a atenção, o amor, a misericórdia do Senhor. Tudo que o Senhor quer ver em nós é a fé em Jesus, que Ele pode curar as nossas enfermidades. E aquela mulher, ela não era evangélica, ela ouvia falar de Jesus. E eu quero dizer a você nessa tarde, seja evangélico ou não evangélico, que você muitas vezes já ouviu falar de Jesus, que Ele tem poder para curar, que você se volte para Ele nessa tarde, que você aceite a Jesus em seu coração e você verá a cura, o poder que Ele tem de transformar a sua casa, a sua família, os seus filhos, que Ele pode curar toda e qualquer enfermidade. Ele pode e quer, acima de tudo e de todas as coisas, Ele quer curar, Ele quer salvar você com toda a sua família. Está passando por uma enfermidade, uma situação difícil, uma separação conjugal, está passando por uma crise financeira, está passando por um momento difícil, busque ao Senhor. Clame ao Senhor, se prostre aos pés do Senhor, como fez a mulher desse texto. E o Senhor vai se compadecer, vai ter compaixão e misericórdia de você, da sua família, porque o Senhor é fiel e Ele olha para a nossa fé, para as nossas atitudes, assim como foi dessa mulher. Que nessa tarde o Senhor possa falar ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu. Que possamos buscar ao Senhor nos momentos difíceis. Essa semana o Senhor me permitiu passar, o Senhor provou a minha fé.
Quando eu li esse texto que o Senhor diz, é esse texto que eu quero que você compartilhe com os ouvintes do programa. No outro dia, a minha filha adoeceu. Aqui em Brasília está muito frio e ela resfriou. E eu já fiquei logo como mãe preocupada, né? E o Senhor trouxe o texto à minha memória. E eu busquei ao Senhor em primeiro lugar, antes de levar ao hospital, antes de dar o medicamento. Eu lembrei que o Senhor é quem tem poder de curar qualquer enfermidade. E eu disse, Senhor, a minha filha está nas tuas mãos. O Senhor foi quem deu a vida a ela. O Senhor é quem a tem sustentado. Ó Deus, cura a minha filha. O Senhor tem poder de tirar essa angústia do meu coração, de tirar toda a aflição, todo o desespero. Eu havia passado a noite com ela acordada. E quem é mãe sabe que esses momentos são difíceis que a gente passa quando os nossos filhos adoecem. Então o texto veio à minha memória. E ali eu criei no Senhor. E o Senhor provou a minha fé. E o Senhor curou a minha filha. E eu louvo a Deus, eu dou toda a glória ao meu Deus, que honra a nossa fé. Eu agradeci ao meu Deus. Eu fiquei feliz porque a palavra do Senhor é fiel, ela se cumpre na minha vida, na sua vida, de quem quer que seja que busque com humildade o Senhor, que se prostre aos pés do Senhor. O Senhor tem prazer em curar as nossas enfermidades. Faça-se contigo como queres. E eu agradeço a Deus a oportunidade de compartilhar com você toda essa história da Bíblia, toda essa experiência que o Senhor nos permite passar a cada dia. Que o Senhor abençoe a sua vida, você que é ouvinte, você que é evangélico ou não evangélico, que essa palavra possa penetrar em seu coração e você possa ter experiências com o Senhor. E você vai conhecer o Deus poderoso, fiel, que quer salvar você e toda a sua família. Essa é a minha palavra nessa tarde. Agradeço a oportunidade ao meu Pai, que o Senhor esteja abençoando mais uma vez o programa e que não falte a oportunidade para que você venha conhecer o único Deus capaz de salvar você com toda a sua família, para a glória dele mesmo, em nome de Jesus. Abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.